Hora de Nossa Senhora do Desterro. Agora é momento de proclamarmos o Santo Evangelho e também de fazermos a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro, para desterrar malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e sempre da sua vida. Você pode colocar um copo com água, chave, roupas, fotos, objetos para serem abençoados. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiser e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse a buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Vejam aqui os acontecimentos, né? Que nós vamos vendo também naqueles tempos. O que mais traz aqui para nós nessa palavra de hoje, esse evangelho, é que existe as situações que levam a pessoa a praticar uma coisa tão terrível assim. Nós vemos em primeiro lugar o pecado. O que é esse pecado? Herodes estava com a mulher do seu irmão. Então João Batista dizia para ele: não é permitido isso, não pode, ela é a esposa do teu irmão. E aí então estava o pecado, né? O pecado da traição, de toda dessa situação. Mas Herodíades não gostou que ele disse isso a Herodes e ficou com ódio. Outro pecado, o ódio, aquele que corrompe, aquele que só quer realmente vingar, que faz a pessoa não ter mais amor a nada e fazer as piores situações. E foi isso que Herodíades fez. Ela tinha ódio de João Batista por causa de falar isso a Herodes. E quando ela teve, então, logo essa chance, ela fez esse pedido para que acontecesse, então, que matassem João Batista e entregassem a cabeça dele. E aí a gente vê também um outro pecado aqui, o apego. Herodes ficou preocupado, ficou triste. Ele, na verdade, ele não queria, porque no fundo ele
ouvia João Batista pregar e ele achava muito bonito, ele só não conseguia viver aquilo, mas ele achava muito bonito tudo aquilo que João Batista falava. Então veja, a gente não adianta só ouvir a palavra de Deus e achar bonita, achar uma palavra assim que realmente ela tem algo fundamental na verdade para nós, para nossa vida. Nós precisamos pôr em prática. O que rei Herodes fez com esse pedido de ódio de Herodíades? Ele não quis daí voltar atrás, porque ele tinha jurado ali, prometido na frente dos convidados tudo isso, e ele quis manter esse poder que ele tinha sobre toda essa situação. E ele mesmo vendo que estava errado, que não era uma coisa certa, né, sentindo até tristeza pela vida de João Batista, mas ele não teve coragem de renunciar, porque ele tinha que fazer ali acontecer a sua promessa, porque ele era um rei, porque ele tinha poder. Então ele teria que manter isso para não perder a sua fama, não perder ali a sua autoridade, o seu poder. Então isso também é uma outra situação que nos leva a cometer tantos erros na vida. E veja bem, então, essa passagem do Evangelho, essa palavra, o que o pecado ele faz na vida da gente? Ele vai levando a gente a se aprofundar cada vez mais. Primeiramente, era só uma traição, era um pecado de estar vivendo fora da vontade de Deus, com a mulher do seu irmão. Depois já vem o ódio, e o ódio já vai passando por uma situação mais séria ainda, que já vem para pedir o fim da vida da pessoa. E tudo isso depois ainda se completa por uma pessoa que vê que está errado, que não deveria, mas não quer tirar ali a sua fama, o seu poder. Então nós vamos vendo que o pecado realmente ele leva para o caminho da morte, o caminho do sofrimento, o caminho de tantas situações que nós deveríamos ser evitado. E aí é onde vem todo esse sofrimento do mundo. O pecado, ele nos leva ao sofrimento. Seja ele pequeno, seja ele grande, ele tem a sua consequência. Então fica para nós hoje, nesta passagem do Evangelho, o que João Batista sofreu por falar a verdade e o que aconteceu pelo pecado na vida do homem. Então o pecado e o amor, o pecado e a verdade não se combinam, não dá certo. Vamos então colocar o nosso coração diante de Deus, a nossa vida, e ver aquilo que nós estamos fazendo, que não devemos fazer, para que não venha acontecer depois algo ainda pior na vida da gente, na família, na nossa família. Oração do perfume de Maria. Oremos. Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, abençoai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este filho, esta filha, para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças, feridas íntimas, forças e ataques ocultos do mal, e desterrai já, ó Pai, deste filho, desta filha, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. Agora você pode colocar a sua mão sobre o seu coração e vamos pedir, Vamos pedir a cura do seu, do meu e do nosso coração. Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, esse coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma justiça, porque até agora não consegue perdoar um passado, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma mentira,
Porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar nem a si mesmo, ou porque até agora, ó Pai, este coração dolorido ou endurecido não se sente amado nem valorizado. Que o perfume de Maria Santíssima, vossa serva e nossa intercessora, ó Pai, esteja nesta água, nesses objetos, se espalhe por essa casa toda, por essa empresa, por esse local, descendo mal, descendo invejas, descendo mal feito, descendo pragas e maldições. Nós vos pedimos, ó Deus Pai, por Cristo vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que sempre seja louvado.